serenar nossa mente, agradecendo primeiramente ao Papai do Céu pela oportunidade de estarmos aqui nessa casa, Recanto do Saber, onde a cada vez mais nós temos essa oportunidade de aprender. Que nesse momento a nossa mente possa se abrir para esse conhecimento maravilhoso que nos ajuda tanto, que os que estão em casa também possam acompanhar. Rogamos ao nosso anjo da guarda, que sempre nos acompanha e quer a nossa felicidade, que possamos estar conectados aqui, nesse momento, com todos os amigos espirituais e agradecendo por mais essa oportunidade. Assim seja. O palco da vida. Em muitas existências não senti o amor, pagando caro e atuando pelos meus atos falhos, até que em minha última existência terrena, sob a forma de um ator circense, pude perceber que a vida nos oferece oportunidades de resgate e reforma íntima e espiritual, onde temos um palco em que nossa atuação só depende de nós mesmos. Sim, pois que os atos e toda a trama se desenrola com as nossas escolhas, e na qualidade de administrador de um grande circo que rodou com seu trailer e uma grande caravana de artistas e animais. Vim aqui perceber a minha pequena missão de resgate, de levar alegria e contentamento aos milhares, que fomos ao encontro nos interiores das cidades. A magia do circo pode ser comparada à magia da vida, com a diferença de que no circo e no picadeiro podemos ensaiar para depois melhorar. E na vida temos que fazer tudo certo, cada vez que estivermos atuando e representando junto aos mentores e protetores no bem e para o bem. Na vida, fazemos nossa parte com amor à arte e compreensão e afeto à família, às pessoas e aos animais. Sim, os nossos irmãozinhos animais, devemos dar bom exemplo e cuidando com adestramento. Com dedicação e esforço, resgatamos tanta maldade e tristeza que havíamos levado a milhares através de invenções de guerras durante tantas vidas. O palco da vida é a oportunidade de cada existência. Aproveite agora. A hora é essa de rever a tua atuação. O que tu precisas melhorar perante o picadeiro da vida, e que envolve diretamente aqueles que prejudicaram e juntamente aquele que prejudicamos. Então, senhoras e senhores, com vocês o palco da vida, o arrependimento e o investimento reparador. Ação no trapézio e esquecimento da ofensa. Luz, câmera e ação em correr e pedir perdão. Respeitável público, cuidado para não se deixar levar pelo globo da morte e do rancor. Paz, luz e amor. Vicenço. Psicografia recebida pelo médium José Araújo. Boa tarde a todos. Muita paz, né? Então, será que foi destino? Será que foi fatalidade? Eu abri esse livro, né, na sua frente ali, isso aí, para a gente ler essa psicografia. Foi sorte? Interessante, né? Porque tem a ver com um pouco da palestra. Então é interessante isso. Porque esse é o primeiro livro, é o segundo, é o Contos do Outro Lado 2, né? Muita gente já disse que quando abriu esse livro se viu naquele dia para ela aquela história, porque são vários contos, né? De passagem de pessoas que já viveram aqui na Terra, que vêm com seus pequenos contos, né? Trazer para nós algumas lições. Então, aí nós temos ali o destino e o livre-arbítrio, né? Para que a gente possa ilustrar um pouquinho, eu lembrei aqui de uma história de uma família onde o cidadão do interior, né, do estado, e uma jovem, muito jovem mesmo, novinha, 14 anos para 15 anos, da cidade, da capital, queria estudar comércio, o que seria equivalente hoje a comércio, isso é uma história de 58 anos atrás, quase 60 anos, queria estudar comércio
e administração que naquela época existia. É o que vale hoje, é um comércio exterior, administração. Mas conhecer esse rapaz. E esse rapaz ficou apaixonado, louco, apaixonado. Que a paixão é um negócio, né? Que a pessoa perde o destino, né? Ficou louco, apaixonado e frequentava a casa dessa jovem. Ela não era nem rica nem pobre, né? Mas vivia assim naquela família esforçada, com um monte de filhos. Eram 8 filhos, ela a caçula desses 8 aí. E ele com a família que teve 21 filhos, ele era o 10º alguma coisa lá, né? Lá do interior, acostumado a estar montado em cavalo e tudo mais. E ele, para poder ficar com essa moça, ele ficou na cidade, fez curso de mecânica, foi ser mecânico e tudo mais, e aquela coisa, e morria e fez a moça ficar apaixonada por ele. Mas a moça ficou apaixonada demais. Não sabia fazer outra coisa sem viver para essa pessoa. Imagine que a moça era de uma atitude emocional para fora muito grande, né? E ele apaixonado, só que aí veio o primeiro filho, o segundo, o terceiro, o quarto. E quando estava para chegar o quinto, que tinha uma diferença, eu acho que quase de alguns anos para o primeiro mesmo, o quinto para o primeiro tinha uma diferença de 11 anos. O que aconteceu? Esse rapaz apaixonado, lembra? Agora já tinha dinheiro, classe média, quase alta, né? Reunia um monte de gente. E aí ele se apaixonou pela secretária, um apaixonite. E sumiu. Deixou aquela jovem com 5 filhos. Passou da classe média para quase a miserabilidade. Tinham 2 ou 3 pessoas trabalhando, né? Secretárias do lar. Fora a vovó, fora não sei quem e tal. E aí passou a dormir os mais velhos, as 2 crianças mais velhas, com cadeiras, e a casinha era tão humilde que passava. Eles vieram de uma casa onde tinha brinquedos vindo dos Estados Unidos, tinha comida toda hora, era doce, as pessoas que vendiam água de coco ficaram ricas vendendo para eles, as pessoas que vendiam um doce lá, que tudo que era coisa, tinha tudo que queria. Roupa da hora, da marca, e estava agora dormindo em 2 cadeiras, os 2 mais velhos, 2 cadeiras dessas que são de palhas assim, né? A água passando com peixe, inundando a casa, goteira por todo canto, um bebezinho. E essa jovem agora, que teve até uma vida de princesa, né? Estava tendo uma vida horrível, porque ela teve que... Lavar roupa ela não sabia, porque nunca havia lavado uma roupa. Não sabia cozinhar. Não sabia porque tinha 2 pessoas para cozinhar. Não sabia fazer nada. A única coisa que ela tinha aprendido era dar banho nos filhos, que ela sabia. E aí teve que aprender tudo do zero. Não sabia nada da vida. Mas sabia que tinha 5 filhos. Muitas pessoas deram conselho para ela: por que você não dá uns 2 desse aí? Tu não vai ter condições de criar. Como é que vai ser o destino? Já posso dizer como é que vai ser o destino dessas crianças. Principalmente dos 4, né? Esses 4 vão dar tudo para ladrão e maconheiro. E é melhor você dar eles para a família. Quem sabe alguém não te dá um bom dinheiro se tu der eles. Isso foi o conselho de um dos irmãos, que disse: nós fomos contra você casar com aquele um lá. Então agora tu vai ter que se virar. Mas aquela jovem que se apaixonou, que estava apaixonada, ele reaparece, o cidadão, né? Reaparece e faz com que ela agora o contrário. Ela virou amante um pouco. E sabe como é que é a mulher, o homem, o ser humano, ela na esperança de que se ficasse como amante dele um tempo, quem sabe ele não voltasse para casa, né? Mas ela viu que aquilo era um engano. E um dia ela dá uma revolta dentro dela e serra a cama. Manda serrar a cama de casal. E a pessoa colocou uma coisa assim. Quando ele chegou, só tinha uma cama de solteiro. E aí ele resolveu ir embora de novo, sumiu de novo no mundo. E ela foi mãe e pai desses filhos. E os filhos, será que deram para quê? Mas no final a gente volta à história. Vamos lá então? Por favor, vamos mudar aqui a tela. Na questão 851 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, como grande excepcional questionador e cientista, ele pergunta se há uma fatalidade nos acontecimentos da vida, segundo o sentimento ligado a essa palavra. Quer dizer, todos os acontecimentos são predestinados, e nesse caso, em que se torna o livre-arbítrio? Em que se torna o livre-arbítrio?
Muita gente fala de fatalidade, desastre de avião coletivo, com todo respeito a todos os nossos irmãos espíritas, mas eu discordo. Discordo porque quando eu comecei a estudar o Dr. Ian Stevenson, que não é espírita, nem conheceu o espiritismo, talvez ouviu falar quando visitou o Dr. Hernando Guimarães Andrade em São Paulo, no IBPP. Mas não era espírita, era um cientista da Virgínia, da Califórnia, dos Estados Unidos. E ele trouxe nos seus vídeos, que está na internet, que policiais, pessoas reencarnaram logo em seguida porque não deveriam ter morrido. Ali começou a me despertar, e depois eu fui ler essas questões, fazia muitos anos que eu não lia essas questões, comecei a ler hoje de novo. Me desperta aquele sentimento que existe uma grande maioria, quando você viaja, e foi uma coisa que eu fiz bastante, né? Viajar, eu sou muito grato, né? A Papai do Céu, ao Cosmo. Já viajei muito e conheço tantos países. E quando você vai para países enormes, você vê aquela multidão. Não precisa viajar muito, vai para São Paulo. No entroncamento da Sé ali, desce no metrô e olha quantas pessoas você vai ver. Aí você começa a perceber, mas peraí, Deus vai cuidar de cada um dessas pessoas. Aí cada um dizendo assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus do céu. Não tem. Se você perceber a hierarquia que existe nas empresas, nos quartéis, na sociedade, você vai ver que funciona também muito melhor do que isso, mas não existe esse misticismo. E não existe essa que a pessoa não estava na hora de. Que a pessoa estava na hora de morrer. Não. Não existe isso. Aqui a gente percebe uma inteligência muito grande na resposta dos espíritos, porque fala que o que está predestinado para nós aqui é no campo físico, não é? Ou seja, a fatalidade só existe tocando na escolha feita pelo espírito ao reencarnar e sofrer esta ou aquela prova. Ao escolhê-la, ele traça para si mesmo uma espécie de destino, que é a própria consequência da posição em que se encontra. Falo das provas de natureza física, o espírito está dizendo. Que a fatalidade está de natureza física. Eu nascer sem uma mão, nascer com uma doença já que vai me arrastar com 7, 8, 9, 10 anos, né, para o mundo espiritual. Isso sim, eu estou, de repente eu desencarno. Ali sim é fatalidade. Eu vim para desencarnar com 12, com 13, com 14 anos, com 7, com 9. Agora, se uma criança dessa sofre um acidente, não é a fatalidade. Aliás, não é destino, é uma fatalidade. É uma fatalidade? Não é destino nem fatalidade. Aconteceu. Aconteceu. Eu imagino assim, eu não estou colocando aqui o espiritismo nem responsabilizando ninguém. Eu imagino, de tanto... às vezes os espíritos me respondem, às vezes também não respondem, porque também às vezes eles percebem que eu não vou entender. Ou tem espírito que não sabe também. Por isso que não me responde, porque acha que o espírito sabe tudo. Não sabe, não. Mas eu já fiz questões assim como... Aí a resposta que me deram certa feita, faz alguns anos, que, imagina, ele disse assim, pessoas, um monte de gente gente aí, que não quer saber de nada, só de se divertir. Essas estão ao Deus dará. Ou seja, elas têm que se cuidar. Não é que não tem anjo da guarda, tem tudo, mas eles estão de olho naquelas pessoas que estão se modificando, que estão se melhorando. Essas aí ganham, além de anjo da guarda e tudo mais, ganham outras coisas. Isso faz sentido que o Espírito me respondeu certa feita. Porque eu não tenho necessidade de inventar isso. O que é que eu vou ganhar inventando isso? E vou ser desmascarado no mundo espiritual? Agora, muitas pessoas se apegam a paradigmas, a leituras, a contextos, a conceitos, que ela só consegue alcançar até ali. Não adianta você discutir com uma pessoa que não consegue alcançar além dos seus limites. Sejam reencarnatórios, não é? E intelectuais, no sentido de compreender algo além daquilo. Não é estudo não, tá? Tem pessoas que não têm estudo nenhum, isso está lá no livro, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que compreendem, ou pessoas saídas da adolescência, muito mais do que pessoas doutas, né? Isso é os bons espíritas no Evangelho segundo o Espiritismo. Isso não quer dizer você tem muito conhecimento e faculdades agora, na outra vida você talvez não teve. Então, aqui fala que o que realmente é livre-arbítrio, que não é a questão do senso moral. Está ligada ao senso moral. E o senso moral, se você ler o Livro dos Espíritos todo, como já li algumas vezes, já fiz estudo, nós vamos perceber que o senso moral é saber distinguir o bem do mal. Não esse pecado. Não essa culpa.
Porque não é fatalidade a pessoa ficar cuidando de um pai a vida inteira. Ficar naquele emprego a vida inteira. Não, isso aí é uma questão de culpa que foi colocado pela Igreja Católica e foi colocado pelo Ocidente, porque eu conheci outras pessoas do Oriente, pessoas de outros países, e eu percebi que eles não têm culpa como tem o latino-americano. Ou como nós aqui. Tem muita culpa. As pessoas aqui já nascem com culpa já. A pessoa começa a buscar culpa até assim, será que minha filha ou meu filho não é um pouquinho assim, meio atrasadinho da mente, porque quando eu estava grávida eu fiz aquilo, ou o pai entrou e fez aquilo, a gente brigou e brigou feio e aquilo afetou a criança. Isso é querer justificar o injustificável. Isso é querer ser mais do que a estrutura levantada pela natureza maior. Mas as pessoas preferem criar alguma justificativa para isso. Foi isso, foi aquilo. E a culpa é uma coisa que permeia as pessoas. Eu não consigo deixar o meu pai, ou a minha mãe, ou a minha tia, eu tenho que cuidar dela até o final da vida. Não, isso é muleta. Inconscientemente você está com medo da vida. Você se acostumou a ficar daquela forma. Você não sabe mais interagir com o mundo. Mas o seu espírito quer se libertar. Às vezes tem que desencarnar a mãe, ou o pai, ou o tio, ou fechar uma empresa para a pessoa desistir. Não é melhor deixar seu pai e sua mãe viva e você seguir a vida e outra pessoa também cuidar? E por que as pessoas não se juntam, né, para pagar alguma coisa para cuidar das pessoas? E por que você não muda de trabalho? Porque você tem medo? E qual é a segurança da vida? Nenhuma. A vida não tem segurança. A vida tem para ser vivida. Com riscos, sem riscos. É assim que a vida tem que ser vivida. Próximo, por favor. Quem quiser se aprofundar mais, vai ler. Esse capítulo é muito bom do Livro dos Espíritos, né? Então, na 852, Allan Kardec pergunta: há pessoas que parecem perseguidas por uma fatalidade, independentemente de sua maneira de agir? A desgraça está no seu destino? Allan Kardec foi um grande pedagogo antes de se intitular o pseudônimo de Allan Kardec, o pseudônimo de que ele havia sido um druida. Mas como ele interagia muito com pais, com pessoas, hoje em dia é essa app, né? Naquela época na França, ele era uma pessoa que conversava com muita gente, então ele também conhecia muito da área social. E aí ele faz uma pergunta porque, mesmo no século XIX, já haviam pessoas muito pobres, pessoas passando muito perrengue na vida. Olha, a pergunta dele é fantástica. Aí a espiritualidade responde: são talvez provas que... são talvez provas que devem sofrer e que elas mesmas escolheram as provas. Mas aqui vai ser repetido, as provas físicas, não as provas morais. Olha aqui. Ou uma condição também, né? Ainda uma vez levais em conta do destino que é quase sempre uma consequência de vossa própria falta. O que hoje é o nosso destino é a nossa falta, mas destino que a gente pode mudar. Nós podemos mudar esse destino. Depende da gente. Conheço a história, não aquela de Sigismundo, mas outra, de um cidadão que ele ia morrer com um tiro no peito. E depois foi dito numa psicografia que ele morreu de um ataque miocárdio, ele mesmo contando, acho que deve estar aí essa psicografia antiga, que aí ele morreu num ataque do miocárdio, né, fulminante, porque ele fez tanta coisa boa que não merecia mais aquela sensação do assalto e do tiro. E você não acha que é grande coisa, não? A pessoa morrer ali de um miocárdio rapidamente, que morrer com um tiro, ainda tem aquela expressão dantesca da cena, não é? Já foi um ganho muito grande. Quantas psicografias já recebi aqui, que eu não sei, porque também não fico... Essa daí eu nem lembrava que existia, de pessoas que disseram: eu fui assim, fui assado, vocês não devem fazer isso, contando. Porque tentando nos alertar, né? Percebam que aqui, cuida que a tua consciência esteja pura e te sentirás meio consolado, porque quanto mais a gente vai trabalhando essa consciência para ela ficar melhor... Agora, existem culpas que não são culpas, mas você se culpa e aí você não sai do canto. Você só deve se sentir culpado quando você fizer mal a outrem, mas quando você faz mal a si mesmo, aí é uma coisa sua, são erros que a gente tem que acertar e consertar. Agora, quando eu atinjo o outro, aí não, é diferente. Aí, na economia universal, eu estou devedor. Eu vou ter que reparar um dia aquilo. Seja leve, seja pouco, seja muito.
Mas não existe castigo. Aquele Deus dos exércitos que castiga, olha, eu nunca acreditei. Por isso que quando eu me tornei ateu, 2 anos e 8 meses, eu, como diz o Matuto lá do interior, eu caçoava muito dos religiosos. Eu achava, desculpe, até achava os religiosos meio burro, né? Porque não dava para conversar com eles, porque estavam presos a um processo dogmático muito sério, muito forte. Não é por aí. Essa questão do castigo não existe. O universo é tão maravilhoso, tão bom, que ninguém castiga. Você se castiga. Você, quando está... Aí você deve estar se perguntando, mas, ô Zé, e o que falar das reencarnações compulsórias? Já está dizendo? O imposto compulsório aqui, só os mais jovens que não conhecem, mas a gente pagou, não foi muito. No cheque e tal. Compulsoriamente era que era contra a nossa vontade. Existem as reencarnações compulsórias, que são aqueles espíritos... Porque como a Terra é muito grande, a gente nem povoou a Terra toda, né? A maior parte está na China, né? Depois na Índia. Essas consequências do reencarnação compulsória são das pessoas, espíritos que não podem decidir ainda. Você acha que um estrupador que passou a vida toda estrupando, ele tem condições de decidir onde ele vai nascer? Acha que ele merece isso? Caminheiros do Bem. Tem até uma 2ª edição ali que a pessoa era um estrupador, você vê, ele reencarnou até como uma dona de uma fazenda que era uma senhora de escravos. Mas mesmo assim não se continha, né? Lá no livro fala o que ela fazia para poder assistir. É um livro excepcional para vários ensinamentos. Aí nós temos aqui, ó, Kardec, o comentário de Allan Kardec, né? Esse é um comentário dele. As ideias justas ou falsas que fazemos das coisas nos fazem vencer ou fracassar, segundo o nosso caráter e a nossa posição social. Achamos mais simples e menos humilhante para o nosso amor próprio atribuir os nossos fracassos à sorte ou ao destino do que a nós mesmos. Se a influência dos espíritos contribui algumas vezes para isso, podemos sempre nos subtrair a ela, repelindo as ideias más que nos forem sugeridas. Ele quer dizer o seguinte, que mesmo se o espírito obsessor, alguém está te atrapalhando de outra vida, a decisão ainda é sua, de escutar ou não, de fazer ou não. Há pessoas que estão passando agora aquilo que elas mesmas criaram nessa vida. Não precisa vir de outra vida. Tem coisas que nós escolhemos nessa vida. Por exemplo, a gente está com um carrinho, está devendo nada, não é? Está um momento assim já estamos saindo dessa crise, aí a pessoa vai lá porque o vizinho tem um carro melhor, eu vou lá e compro outro. Aí eu soube que fulano se mudou, eu digo, agora a gente vai se mudar de novo. Aí daqui a pouco o negócio aperta, isso aí deve ser alguma macumba que fizeram para nós. Será? Será que alguém fez alguma macumba? Ou você está macumbando a sua vida? Uma expressão assim, né? Você está macumbando, você está buscando coisas que não precisava. Mas você quer porque é uma compulsão, é uma gula, porque as pessoas buscam a felicidade através de uma propaganda, de uma bolsa de marca. Hoje as pessoas fazem marketing para empresas. Antes as marcas eram um jacarezinho, era uma coisinha, hoje é tudo em grandão, você anda fazendo propaganda para os outros assim hoje. E é verdade, viramos outro dó ambulante. E a pessoa faz questão de comprar aquela para dizer assim, a marca aqui daqui. Ó. Fica se empinando todo para os outros verem. Sendo um boneco, uma marionete na mão, né, das marcas, porque foi a isso que nós chegamos. Tem gente que só é feliz se viajar. Quando vê no Facebook lá, ou nos outros lá que é Instagram, né? Tá. Esse Instagram, às vezes, é o estragão da felicidade. É, porque a pessoa está muito bem. Eu já vi uma jovem muito bem, estava no avião assim, estava alegre, né? Estava antes de decolar, ainda pode usar daqui a pouco ela estava alegre, daqui a pouco ela veio uma foto, eu vi a afeição. A moça estava alegre, ela fez assim, ó. Quer dizer que a pessoa olha uma foto, já fica, né? Por isso que tem gente que viaja e não mostra foto nenhuma, só depois que volta. Porque é capaz de acontecer alguma coisa lá, né? Eu tenho um case daqui mesmo, de uma pessoa que faz parte de São João, que ela disse que nunca havia colocado foto, mas a mulher disse, chegando, vamos fazer um check-in, né? Check-in? É isso? Eu sabia que check-in era só no aeroporto, agora tem check-in de foto também.
Vamos fazer um check-in. Meu Deus do céu, depois que ele botou aquela foto, deu tudo errado, que nunca deu. Ele vai para o mesmo lugar há anos. Lógico que pode ser uma infeliz coincidência, né? Mas ele disse que depois que postou as fotos, o negócio deu tudo errado. Nem se divertiram, nem nada. Quando eles ficavam anonimamente, as coisas davam certo. Porque as pessoas parecem que tem que mostrar para os outros, sabe? Será que eu sou feliz mostrando para os outros assim? Será que isso é felicidade? Eu tenho que mostrar para o casal aqui, ó. Não é pegar e mostrar que eu estou bem, mas para quê? Não é? Isso não estava no script, vamos passando aí. Olha, desvirtuando a minha palestra, pode ir. Não é? E o destino nesta presente encarnação? A especialidade das aptidões. Meu Deus, por que não tira isso aqui? Eu não sou muito... Pode ir. Alguém aqui, enfim. Menos o Ito, né? Porque o Ito está com o braço só, senão... Deve ser uma tristeza um baiano com o braço só, né? Mas pior se fosse a boca, né? Para cantar ou as pernas para dançar, né? Na verdade. Fica imaginando assim. Um abraço pessoal da Bahia, de São Paulo, Portugal, dos lugares todos que estão nos assistindo. Destino nesta presente encarnação é a especialidade das aptidões. Olha, vejamos bem. As crianças, elas estão num universo já, porque aquilo que a criança era uma tábua rasa, que constituía a personalidade, isso aí é coisa do passado. Há pessoas que ainda querem isso, né? Mas isso não existe. A criança já nasce já com uma aptidão. Isso dá para perceber. Eu tenho Maria Heloísa Dickman Carrilho, que está ali sentada, né? Não é, Heloísa? Vem aqui, dá um microfone para a Heloísa aqui, vou chamar ela aqui. Esse aqui não estava no script não, mas me lembrei agora que o seu caso é até interessante, porque... boa tarde. Aqui, Heloísa, vem cá, tá tão bonitinha, vem para cá. Ai, obrigada, viu? Ai, tô com vergonha. Tudo bom, meu filho? Como é que tá? Aqui a gente se vê no palco, isso aqui é verdade, faz tempo que a gente não se vê, né? Verdade. Então, Heloísa, você estava grávida da Laura, né? Da Ana Clara. Não, da Ana Clara. A Ana Clara foi uma psicografia na mesa, né? Recebi. Que disseram que você não ia estar grávida, alguma coisa assim. Foi dela ou foi da Laura? Não sei. Não, eu recebi uma psicografia da Ana Clara para eu não ficar nervosa, que eu ficava muito nervosa, tudo mais. Certo, sim. Né? Mas da Laura estava no seu ventre e eu havia identificado na psicometria o grupo o natural dela, né? Natural dela, isso sim. E ainda falei que com 2 aninhos ela ia mostrar o que veio, né? Sim. Que era botar o dedinho assim, subir na pia, coisa que a Ana Clara não fez, e mandar as pessoas sentar no lugar e ordenar para as pessoas o que tem que fazer, né? Já com o dedinho assim. Não foi no seu ventre? Foi, lembra disso? Foi. Então, quer dizer que a Laura já veio, já desde a concepção, o espírito já veio com um grupo natural, já veio com suas aptidões, né? Que é bem diferente da irmã, né? Bem diferente. Mas ela manda na irmã, né? É, né? Ela manda na irmã mais velha. A irmã tem que idade? A irmã tem 12 e a pequena tem 6. Sim. Muito obrigado, Heloísa. Uma salva de palmas para a Heloísa, né? Muito bom. Então... Quer dizer que, isso aqui eu tive outras psicometrias já com criança. Eu não fico trazendo criança aqui não, tá? Isso é maldade comigo, porque eu fico danado hoje em dia quando a pessoa faz assim, ó. Assim mesmo, Nazaré, a pessoa faz em mim, ó. Qual é o grupo dela? Meu Deus, eu não mereço. Eu não sou um robô. O grupo dela é... Poxa, é sacanagem comigo. Uma que eu descobri que a psicometria tira um monte de energia, por isso que eu tenho muita fome, como muito ovo de manhã, sabia? Eu queria ser vegetariano, mas não dá. Vou ficar sem os poderes de Grayskull, não vai dar certo. Então, nós temos aqui a Laura que, como a Heloísa falou, já tem uma predisposição do comando, de liderança. Outras crianças aqui que eu também identifiquei pequenininha, que eu não lembro mais, são tantas, né? Me lembrei da Laura, mas foram tantas ali. E aí, que dizer disso? Que tem sua filha, Betânia? Daí você... Sim. A Natália, 6, né? A Natália mesmo, que faz parte de um grupo, né? Que já mostra que é segurança, que é o grupo, né? Não gosta de desconhecido, tem que seguir já está até no grupo de escoteiro, já está no grupo certo, grupo de escoteiro, não é verdade? Quer dizer, aí se trocar, o pessoal aqui da casa tem muita suerte, né? Muita sorte mesmo, porque as crianças daqui já são educadas mediante, né? A esta descoberta. Que tem gente aqui que não está nem entendendo o que ele está falando. Né? Mas o pessoal, até frequentadores da casa já conhecem os seus grupos naturais, etc. Isso faz uma diferença no destino, sim, porque para mim aí já existe uma pré-programação. Opa! Porque aquela questão 851 e 852 deixou bem claro que está no físico, a programação está no físico.
E aqui a prova de que a espiritualidade... Vamos colocar aí a próxima. Isso aqui é a questão 928. Eu recebi esse presente aqui numa palestra que eu estava dando. Acho que minha última palestra aqui, se não me engano. E eles lá me disseram assim, ó, vai ter uma pergunta que você vai ver que tem as aptidões e fala sobre as crianças. E nesse dia da palestra, eu resolvi, coloquei no livro também lá, tem no livro, né? Olha a pergunta de Kardec. Evidentemente que por meio das especialidades das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo, muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Hã? Olha aí, porque a gente já nasce com certas vocações, está ali o Kardec perguntando, porque Kardec, sabe que ele fez essa pergunta? Porque ele estudou em Yverdon, na Suíça, com Pestalozzi, grande mestre. Tem pessoas que não é do meio espírita que falam mais de Pestalozzi do que os espíritas. Porque Pestalozzi fez a sua marca universal num conjunto de que agora no Brasil, quando eu estava na Europa em 2006, já se falava de um novo tratado educacional para o mundo. O Bill Gates com o K Academic, né, K Academic. Agora o segundo grau parece, nessa celeuma toda, parece, mas tem gente que não quer mudar. Acreditem, tem gente que não quer. A polêmica é porque tem gente que quer ficar com o antigo. E agora? Eu sou professor de matemática, não vou ensinar todo mundo? Não. Está mais preocupado com seu umbigo, seu orgulho, do que com a felicidade das crianças, dos jovens. Vai demorar, vai ter uma batalha, mas é o futuro. No futuro, uma pessoa que vai fazer uma coisa não vai ter que estudar matemática, se não vai usar. É isso que Pestalozzi fazia em Yverdon na época de Allan Kardec, do professor Rivail. E aqui está. Kardec sabia um pouco das vocações, porque ele via que os métodos de Pestalozzi eram inteligentíssimos na época. E aí, olha a resposta da espiritualidade. Assim é. Ó, primeira coisa, que ele já confirmou, né? Assim é. Depois, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, orgulho quando o pai diz assim, minha filha, eu quero que você... Ou a mãe, né? Minha filha, eu quero que você seja bailarina de todo jeito. Porque mamãe não foi, eu quero me projetar através dos meus filhos. Quantas mães não fazem isso? Escolhem até o esporte que os filhos devem fazer porque eu estou me projetando naquilo que eu não consegui fazer na minha vida. Porque meu pai e minha mãe não deixou ou porque a vida não me deixou fazer aquilo. Eu projeto em cima das pessoas. Tá certo. Aqui até recadinho a gente recebe, mas não é recado de espírito não. É que assim, ó, quando você está cuidando de um pai ou de uma mãe, também pode ser que você também prometeu no mundo espiritual de cuidar, mas existe um limite para isso. Tá certo? Bem, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Ó, veja que resposta fantástica. Ó, desviam seus filhos, eu nunca havia recebido essa psicologia. Essa pergunta, eu estou falando dos grupos há muito tempo, de vocação, tem um vocacional lá no Inato, nunca havia, já li o Livro dos Espíritos, por isso eu digo, um livro a gente tem que ler várias vezes, em várias épocas. Cada época que você lê o livro, o teu entendimento é outro. Nunca havia percebido que essa pergunta, se os Espíritos não me dão esse presente, meu filho, leia a questão 928, que tem algo interessante hoje para a sua palestra, foi aquela palestra que eu dei aqui, e tem algo interessante para você usar na sua vida, aí nos seus estudos. Fantástico. Desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou. Ou seja, como a Heloísa conhece a natureza da Laura, o que ela tem a predisposição, como é que ela vai fazer o contrário com esse conhecimento todo? Quer dizer, ela já tem sorte. Imagina as pessoas que não têm. Mas tem pai que quer impor aos seus filhos certas coisas, né? Em nome do amor, porque eles... Como diz, honrai vosso pai e vossa mãe, que tem outro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas muitas vezes em nome do amor, o pai acha que aquilo é melhor para os filhos, por causa da sua ignorância, mas essa época de hoje, os pais de hoje, com todo o conhecimento, com São Google ali, tudo mais, não faz algo melhor se não quiser. Mas não tem idade para isso, tá? Porque existem pedagogos, professores, professoras, que se indicarem o psicólogo e o psicólogo ou o psiquiatra passar remédio, eles vão lá no conselho tutelar denunciar os pais porque não deram remédio para os filhos. É verdade? É verdade. Levanta a mão quem já ouviu isso aí. Ó, tá vendo aí? Várias pessoas, eles fazem isso. Isso é o Matrix, é a pessoa preso com... Isso aí é a síndrome... Eu não gosto da palavra síndrome, mas deve ser a síndrome do jaleco branco. A maldição do jaleco branco. Não é? Aí vocês interpretam do jeito que quiser o jaleco branco, né? Porque também tem açougueiro que veste branco, né?
padeiro, não é verdade? Não é? Enfermeiro, né? Enfermeiro, tudo mais. Assim é de fato. Então, assim, ó, comprometendo-nos a felicidade. Por que comprometendo-nos a felicidade? Porque a pessoa ia ser mais feliz se ela estivesse fazendo música do que ali. Só que as pessoas hoje em dia são muito dengosas. Lá na minha terra, que eu nasci, é dengosa. Aqui vamos chamar de manhosas. Ou mimados espiritualmente. Como é que é mimados espiritualmente? Poxa, eu quero fazer música, eu quero fazer não sei o quê. Mas eu estou lutando para isso, eu estou me esforçando. Querer é um monte de coisa. Eu posso querer tanta coisa. Mas, se eu tirar na loteria, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Tem gente que até fica sonhando de domingo, né? Antes que venha a música do Fantástico, vou fazer aquilo. Mas aí a pergunta é, o anjo da guarda está assim, tem anjo da guarda que está lixando as unhas, né, no mundo espiritual. Minha filha, você jogou? Jogou? Não jogou. Quer dizer, isso é uma loucura. Eu sonhar com algo que eu não estou nem fazendo. A principal coisa é ter ido até a loteria. Mas até a loteria eu não fui. Né? E tem gente que diz assim, sabe que eu não ganho na loteria? Zé, eu digo, por que não? Porque eu vou me estragar de vez. Quer dizer, inconscientemente, eu estou já projetando que é melhor eu não ganhar. Não é? Esse é mais consciente, né? Não é verdade? É verdade, eu escutei isso ainda hoje, viu? Por efeito desse desvio, aqui, ó, comprometendo-nos a felicidade, por efeito desse desvio. Porque, na verdade, não deixa de ser um desvio. A criança nasceu para uma coisa e fazer outra. Agora, se eu quero fazer música, quero fazer outra coisa, primeiro eu tenho que cumprir minhas obrigações para ter uma retaguarda para fazer. Ou ter coragem de ir para o Rio São Paulo, como muitos cantores e outras pessoas foram, aí vai tentar a vida. Aí tem que ter coragem mesmo. Será que eu tenho estrutura para passar necessidade? Tenho estrutura para fazer isso? Eu tenho estrutura? Aconteceu um caso da família da Anice que a pessoa surtou. Ninguém esperava que essa criatura surtasse, porque a pessoa calma, muito assim, mas está vendo que surtou. Surtou, não quer mais sair de casa. Tem medo da vida, com medo de tudo, de repente. Mas nada acontece de repente, né? Tem que ter uma causa. Só que não pode forçar com a pessoa a causa. Só surtou, e aí? Surtou e a família dela não sabia o que fazer. E justamente na véspera de uma comemoração, de um aniversário, de tudo que estava sendo feito, surtou. Já está com o pai da Anice, já que tá coisa com coisa, né, depois do derrame agora, mas uma pessoa dentro de casa, está vendo você? Mas isso é algum aviso, né? Deve ser o destino, fatalidade, não. Tudo tem um motivo. Tem pessoas que vão guardando, aquilo uma hora vai explodir, né? Então, ó, ainda fala aqui, ainda complementa que por efeito desse desvio, ó, a felicidade, agora, responderão por ele, ó, os pais. Responderão. Principalmente aqueles que querem do seu jeito, my way. Tem que ser do meu jeito. Tem pai que prende os filhos dentro de uma empresa, prende não sei o quê, fica danado porque o filho não está seguindo, porque aquilo ali, porque ele deveria fazer isso. Quem é você para dizer o que deveria a um espírito que está ali, que você devia estar com o conhecimento que você tem, ou que está adquirindo aqui, ou seja lá onde for, você está fazendo essa pressão em cima das pessoas? O que é que você tem aprendido realmente? Como você funciona dessa forma? Conhecer, mas não praticar. O que adianta eu conhecer alguma coisa, mas não praticar aquilo que eu estou conhecendo? Como isso se dá? Não é? Vamos lá? Pode ir. Acho que eles estão fazendo outra coisa, né? Mas a gente vai enrolando aqui enquanto isso não muda. Ah, mudou agora. E agora saiu do ar o negócio. Eu não toquei nada. Mas isso aí é espiritual, isso foi uma fatalidade. Vamos lá que o destino nos reserva alguma coisa, né? Vamos lá. Então, assim, o que é que acontece? Acontece que todos nós aqui nascemos já com a predisposição. Isso é a pré-programação. Por exemplo, nós temos aqui, ó, quem já vem na casa sabe que existe aquelas pessoas que a alma vai estar mais ligada a um meio ativo, a um meio de adrenalina, porque em outras vidas eu não pude ter essa oportunidade. Na outras vidas eu fui muito assim, ó. Ou na outra vida eu fui assim, ó. Aí, vê que oportunidade, eu vou vir na outra vida agitado. Não é? Não quero parar,
Já terminou? Que hora esse homem vai terminar? Já estou pensando nas minhas coisas que eu vou fazer. Será que quando eu chegar ali, vou fazer aquilo? Ah, só fica rindo de mim? Ah, de si mesma. Ah, tá certo. Que bom, rir de si mesmo é muito bom. E aí, vou estar nessa... Veja bem que coisa maravilhosa, porque nessa consequência, não é uma fatalidade, mas meu livre-arbítrio aqui está pré-programado. Eu não posso deixar de ser ativo porque a vida parece que me chama ativamente. Todas as mulheres ativas, porque a mulher tem uma má sorte nesse sentido. Os homens ativos, eles podem prender o xixi, né, durante o dia, ficar fazendo assim, né? Mas tem a próstata para proteger. A mulher não, a mulher que prende muito a urina, porque é uma bexiga, é um balão, né? Aí diz que foi friagem, porque não vai no banheiro. Enquanto eu terminar esse negócio, eu não vou no banheiro. Aí depois vai suspender a bexiga depois de um tempo. Por que da bexiga baixa mesmo, né? A pessoa que não para, não é? Faço 4 horas para ter feito xixi, não fiz o xixi o dia todo. Isso tem algum problema, né? Vai originar algum problema. A natureza fala, então, eu sou ativo hoje. Por que eu sou ativo hoje? Eu tenho esse condicionamento ativo hoje, porque em outras vidas eu não pude ser ativo. Olha, diga a eles que fiquem tranquilos, viu, que isso acontece, tá bom? Isso é o destino, que é para mim. Então tá certo. Quando a proposta da minha reencarnação é ser uma pessoa ativa, aí como é que eu posso fugir a isso? Não posso fugir. Tem gente assim, eu fui fazer um trabalho na sexta-feira, foi num lugar, um espaço tão legal, que energia maravilhosa. A energia estava melhor do que certas casas espíritas que eu já fui dar palestra. Né? Até que o César está ali sentado, não me deixa mentir, que já fui dar uma palestra numa cidadezinha aí, que a energia estava de arrepiar. A sorte é que eu ando com um monte de índio, né? Já chego assim, ó, não mexe com o rapaz. Eu já chego, eles já vão organizar os negócios. Mas eu fui para sexta-feira para um ambiente fantástico, de yoga, maravilhoso. Tinha umas 20 e poucas pessoas. Fui fazer um workshop lá. Que energia. Danado que tinha que tirar o sapato. Achei já isso legal, né? Dei o trabalho de meia. Mas eu, graças a Deus, não tenho chulé, viu? Que bom. Né? No passado a gente já teve, mas quando era criança. Porque a gente tem que usar uma meia o mês inteiro. Então, imagine, né? Aí o negócio era feio. Quando a gente tirava a meia, o povo corria, né? Da sala. Mas, e aí, nesse ambiente, depois de um certo momento, uma jovem que parecia estar contra, porque quando chega a verdade de maneira simples, ela mexe com as pessoas, mexe com os paradigmas, mexe com as crenças interiores, as crenças exteriores, mexe com o arcabouço daquilo que para mim era a verdade da verdade mais do que a verdade. Mas aí ela chegou, porque as comprovações melhores são essas. Chegou assim, meio com vergonha para dizer na frente de todo mundo, estava autografando os livros, ela chegou assim e fez... Dizer uma coisa, mais umas 2 pessoas escutaram. Dizer uma coisa para o senhor, meu Deus do céu, eu venho aqui nesse espaço que é maravilhoso, eu forço, mas eu digo, quando eu chego aqui, eu só consigo ficar 1 segundo só, ou 2. Porque depois minha mente está assim. Porque ela não consegue se concentrar. Ou não concentrar. Entende? Porque não nasceu para fazer yoga. A proposta natural... Desde criança não é essa, não é para ficar parado. Ah, chegou. A questão 146 do Livro dos Espíritos. Essa aqui eu já falei tantas vezes aqui na casa, mas para as pessoas que não vieram, a gente tem que respeitar, são a primeira vez. Allan Kardec, né, esse capítulo, que é o primeiro capítulo dos Espíritos, o primeiro livro dos Espíritos, ele foi totalmente escrito por uma prancheta com 2 médios, 2 donzelas de efeitos físicos, mas ninguém tocava na prancheta. Não tinha. Olha o trabalhão que Kardec passou, porque não tinha ponto nem vírgula, ele tinha que, como pedagogo, pontuar tudo. Tudo escrito, mas sem ponto e vírgula, tudo reto, assim. E essa questão é uma dessas daí que não foi escrita com psicografia nem nada. E Allan Kardec pergunta para a espiritualidade, porque como ele conhecia o mesmerismo, e ele conhecia o magnetismo, e ele conhecia outras fontes que as pessoas diziam, e tinha também no século XIX já alguns cientistas que queriam abrir o cérebro para retirar, ver se a alma estava ali dentro, ou se estava no coração. Aí ele faz uma pergunta muito inteligente para a espiritualidade, e a pergunta é, a alma tem no corpo, né? Ou a alma tem uma sede determinada e circunscrita? Olhem bem que a resposta, não. Porém,
nos grandes gênios, daqueles que pensam muito, ela está mais particularmente na cabeça. Imagine um Albert Einstein, um Bill Gates, um menino daqueles que são classificados como autistas ou semi-autistas, né? Você viu, mandaram uma foto para mim de um menino que desenhou, não sei se aquilo é verdade, ele passou 20 minutos sobrevoando lá uma parte dos Estados Unidos e desenhou aquilo ali, não foi? Em 15 ou foi 20 minutos fez o desenho de caneta, ou foi grafite, né? Foi caneta. De caneta, né? Esferográfica, né? Mas é um doente para a sociedade, porque ele vive um mundo dele particular, não quer contato com ninguém. Está fora dos padrões, é doente. Agora, ao passo que naqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, estão sempre à disposição das pessoas, né? A alma reside no coração. Porque essas pessoas já estão preocupadas ou com os outros, ou muito preocupadas consigo mesmo, se vitimizando, né? Ah, Marcelo olhou para minha mulher e eu acho que o Marcelo teve uma coisa com a minha mulher. Eu acho, mas vai ser a minha mágoa do eu acho, vai ser tão profunda, que quando eu ver o Marcelo eu vou dizer, ali, desgraçado. Como é que o CEIU deixa esse desgraçado entrar aqui? Bem, eu acho que o desgraçado do Marcelo, que não é desgraçado, né? É bem engraçado, inclusive, porque essa palavra desgraçado ninguém nem sabe o que significa. Tem gente que fala, não fala essa palavra não. Meu Deus, é desgraçado. É uma pessoa sem graça, né? Ou não tem a graça de... Não é verdade? Então, no coração. Enquanto que, aí como Allan Kardec foi um grande magnetizador, estudou, ele não quis misturar as coisas, conhecia do magnetismo, conhecia dos chakras, conhecia dessa parte do ventre. E ele fala de uma coisa que Sócrates já falou lá atrás, a cabeça, peito e ventre. Platão também falou, outros grandes de outros países também falaram. Então isso é um link muito grande e universal na história. Essas pessoas que eu falei aqui para vocês que são ativas, a proposta da alma é estar nesse centro ativo. E não combina, porque aqui tem as suprarrenais, adrenalina excretada aqui com tudo aqui para dentro. Ó. O coração. O coração hoje tem uma... Tem gente que, quando é emocional, que a gente está dando passe, isso aí eu ensinei para todo mundo no curso de passe, que você vai lá, que as pessoas, por exemplo... vamos colocar a Anaí, a Bia, que são, né, os emocionais para dentro, quando vai lá e faz assim, parece que é como diz assim, você não vai ser doente, eu sou mais. Porque a proposta é que eu tenho uma corrente centrípeta que é para dentro da lei da física, e eu consigo, porque aquilo ali eu vou conseguir lidar com o emocional. Agora você botar uma pessoa racional para dar um reiki, uma apometria, um passe numa pessoa emocional, vai dar tudo errado, porque o racional vai chegar assim, ó. Primeiro que eu vou dar um passe econômico para não gastar muito. Segundo que eu não acredito muito na doença dela, eu não entendi ainda. E terceiro que, sei lá, se isso não é outra coisa, devo fazer aquilo ou não devo? Faço ou não faço? Quero ou não quero? Então não vai haver uma sinergia. Como certa feita que eu fiz a autocura, muito bem, porque eu estava com cirurgia marcada em São Paulo, ninguém descobria, como meu pai, ele desencarnou com próstata, né, o câncer na próstata, e aí podia ser que todo mundo fala que, hoje não, depois do livro do Paul Pessel, depois do Você é a Cura, eu já vi que a gente pode, hoje, não é só a oração que faz nos hospitais, é a mudança das moléculas, hoje já sabe que o mal congênito, mas tem gente que acredita nisso, que é hereditário. E tem gente que já forma assim, ó, meu irmão morreu de câncer, o outro morreu de câncer, eu também acho que eu vou morrer. Aí as células já colocaram assim, ó, nós vamos morrer de câncer. Hoje tem muitos cientistas que provam que não, que a gente pode conversar com as nossas células. E eu fiz isso porque eu digo, poxa, porque a fé, na verdade, ela é um gatilho, um dispositivo para acionar o magnetismo da cura. Mas muita gente pode dizer, não, mas ele se curou porque ele é médio, os espíritos gostam dele, foram lá e fizeram os Zalabim, e agora o Zé fica assim. Não. Lógico, teve a parte espiritual, né? Que se a pessoa só está fazendo bem aos outros. Mas isso não quer dizer, o Chico Xavier teve 12 presentes que ele disse que recebeu. Parece que foi uma pneumonia, mas não sei o que, foi uns 12 lá, 12 doenças. Mas consegui, não sinto mais nada. E eu vivia, quem andou comigo, vivia, me contorcia de dor, chorava sem querer chorar de dor. Fui para o médico era daqueles ali, daqueles que abre a boca
Eu abria. Tá. Sentiu dor, sentiu velho, sentiu nada. Tá, toma isso aqui. Eu saí de lá pior do que eu estava. Fui no segundo médico, emocional o médico. Aqueles emocional para fora, né? Meu Deus, o homem só faltava, vou fazer aqui com o Marcelo, porque faz de conta que o Marcelo sou eu, né? E eu sou o médico, viu? Marcelo. Né? Vem um pouquinho para frente, Marcelo, senão eu vou ter que me deitar em cima de ti. Não, fica aí sentadinho. Aqui para frente, é. E aí ele saiu lá do banco dele, ele estava sentado, o médico, ele já fez assim, ó. Ele pegou, ele só faltou botar o martelinho, mas mandou assim, abre a boca, conte até 33. Bacia assim, você vai ficar bom. Ele fazia, eu achei até que ele ia me beijar. Meu filho, fazia assim a cabeça. Olha, o homem me alisou tanto que quando eu saí de lá, eu já saí bom. Até desconfio que naquele dia foi a cura. Porque a atenção que ele me deu. Ele está no lugar certo. A proposta reencarnatória dela é aquilo ali. Porque quem vem no emocional, como diz a questão 146, vem com essa particularidade do coração, nasceu para isso. Quando eu estou trabalhando contra isso, eu estou trabalhando contra a natureza, que é a proposta que eu vim fazer. Entende? Então a questão é uma pré-programação do destino? Sim. Ah, mas eu tenho um livre-arbítrio disso aí? Tem. Mas é contra a natureza. Não é verdade? Ah, eu sofri um acidente e esqueci a perna. Ah, eu vou morrer assim? Não, hoje tem aquelas próteses, né? Só corre, vai, as Olimpíadas, achei aquela coisa tão maravilhosa. Ver aquele menino com os bracinhos bem pequenininhos, os outros com os bração grandes, né? Provou que não é questão do tamanho do braço, não. Porque os outros não tem lá, mas tem um bração enorme, não é não? Ele com aqueles negocinhos, os bracinhos pequenininhos e aí? Esforço. Ele podia pensar, eu não vou competir, ela tem um bração, eu tenho um bracinho. Poxa, ela com esse bração, ela faz assim, vai longe. E eu com o bracinho, como é que eu vou fazer? Mas não desistiu. O grande problema do destino e do livre-arbítrio é que eu desisto muito fácil. Muito fácil eu desisto das coisas. É recado, é? Ah, é aqui faz até comercial, ó. Tem que mandar abraço. Xuxa desistiu, mas mandou para mim o Blumenau. Um abraço a todo mundo de Blumenau aí. Joinville, Timbó, Balneário Camboriú, Curitiba, São Paulo, Porto Alegre, não é? Aqui tem aqui, ó, Camá, deve ser Camá do Caia, Minas Gerais, ó. Poxa, que legal. São João del Rei, Minas Gerais, legal. Um queijo com café, essa hora é bom, não é? E também Sena Madureira, no Acre, poxa, longe também. E também Franco, no Ceará, Rio de Janeiro, Leme, o Leme em São Paulo, Leme de São Paulo. Tá? E ainda tem um verso, meu Deus, é muita coisa. Então. Pessoal de Recife, Pernambuco, né? Botaram Recife, Paraíba, mas é Pernambuco, viu? Depois eu dou aula de geografia para vocês. Vitória, é igual a dizer assim, ó, meu irmão dizia, você, como é que tá em Porto Alegre? Eu digo, é Blumenau. Como é que tá aí o Rio Grande do Sul? Eu digo, é Santa Catarina. E agora tá chamando a gente de Paraíba, Bahia, qualquer lugar. Não, Recife é Pernambuco. Veneza brasileira. Um abraço pro pessoal aí, conterrâneos. Lisboa, Portugal. Oh, essa malta boa de Lisboa, né? Eu estou com saudade dos pastéis de Belém, né? E Toronto, no Canadá, está sempre ligado conosco. Holanda também e Essen, na Holanda. Ok? Um abraço. Obrigado pela audiência da nossa casa. Olha o CIU, tá vendo você? Isso não é destino ou é fatalidade? O CIU estava para ser fechado, né? Um outro telefonema anônimo para fechar o CIU, né? Há uns 10 anos atrás. E corre para lá, mas como tinham aqui no Ministério Público, não conseguiram fechar. Olha que beleza, se tivesse fechado o CIU, será que aquelas psicografias, aqueles consolos todos, vocês aqui hoje, as pessoas assistindo, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente faz com o vizinho, com o nosso filho, com as pessoas, para nós não tolhermos o livre-arbítrio da natureza que está propondo. Perseguir uma pessoa só por causa do despeito, porque o cara sabe mais do que você, ou a mulher sabe mais, ou a pessoa chegou ali, poxa, tem um esforço por trás. Às vezes é muito bom nós imitarmos o que é bom, o que faz sucesso do bem, e não imitar aquilo que é mal. Há pessoas que se confundem ao assistir uma novela com um personagem que é aquela pessoa maléfica, né? E eu me identifico tanto que eu acabo fazendo os malefícios que eu aprendi na novela, eu faço na vida real. Isso é identificação do espírito com coisas negativas. Mas podemos passar aí um pouco. E aqui alguns grupos, né? Como é que está a hora? Falta um pouquinho.
Os grupos naturais, que a gente nominou de fazedores, continuadores, futuristas, intimidadores, que está nesse livro ali, a gente fala. Esse livro é um resumo de todas as obras. Tá? É um livro que a Kátia fez em papel crochê, né? É um livro todo em crochê, colorido, né? Também em crochê. Então é um livro assim que é um material muito bom, né? E foi todo doado para casa. Nós não ganhamos dinheiro com o livro. Foi feito para o CI e para todas as pessoas, né? Que estão dentro da doutrina espírita. Bem, olha, as pessoas que estão com essa proposta do núcleo ativo, desse condicionamento, desse filtro, são diferentes caminhos cognitivos, mas aqui a ansiedade é um dispositivo natural. Olha, no livro tem vários relatos comprobatórios que valem até como lições no próprio livro. Se eu pedir para todos os futuristas aqui se levantarem, vocês vão ver que eles vão dizer que não sofrem da síndrome do pensamento acelerado, porque eles nunca, essa moça da yoga, todas as pessoas que fazem parte desse grupo aqui, não adianta, não consigo ler sem pensar em outra coisa, nem fazer sexo pensando em outra coisa, são mais ou menos assim. Me dá aqui o livro aqui. Aí o futurista está em casa lendo, ou está lendo uma revista, ou está no avião, está lendo. Ó. Pode ser o que for, está lendo. Ou está até no tablet, está lendo, mas está pensando em outra coisa. Quando é interessante, ó, eu volto. Porque a minha fenda sináptica, como futurista, tem uma abertura maior. Eu só presto atenção no que é interessante. Só me lembro de nomes, que raramente me lembro, se foi interessante. Para reproduzir. Eu pego um nome ali, quando eu estou numa festa, eu reproduzo aqui. Alain France. Diz alguma coisa para você? Quer dizer, o cara assim, para mim não diz. Mas aí eu vou me lembrar. Mas se eu chegar num lugar, encontrar com a pessoa, como é que é o nome dela, como é que é o nome dela, como é que é o nome dela, eu me arraso todo, vou até em casa querendo saber o nome da pessoa. Quem já passou por isso aqui? Levanta a mão. Tá cheio de futurista aqui, né? Apesar que tem outros grupos também. Olha, qual é a proposta de a pessoa vir numa base dessa, numa paixão dessa, num PEN, e se tornar um intimidador? Desbravamento? Energias que servem... Porque assim, ó, imagina uma pessoa que venha numa condição emocional de suicida. Eles podem vir numa variável dessa daqui para ter coragem de viver. Para não ficar com a vida. E muitos suicídios, que são culpa realmente das outras pessoas, a pessoa não vai para o Vale dos Suicidas. Poxa, espíritas, por favor, vocês estão ainda em 1940. Kardec disse ali na Gênesis que vem novas informações, que sigamos com aquelas coisas. Lógico que nós não vivemos todas as obras básicas ainda, mas tem gente que prega que se a pessoa se suicidou, vai para o Vale dos Suicidas. Que horror, isso não existe. Depende de como foi o suicídio. O que é que causou isso? Como foi isso? Por que foi isso? Não é assim as nossas leis também? Não existe, parece que que é aquele que é o homicídio culposo e doloso, né? Quer dizer que no mundo espiritual, que é muito mais superior do que aqui, não vai existir nada, nenhuma lei lá. É tudo regra, não existe exceção. Parem com isso, vamos abrir a mente. As pessoas fazem a ciência espírita, a doutrina espírita, se tornar um movimento que é totalmente rachado, no sentido de uns vão para um lado, outros vão para o outro, porque são pessoas dogmáticas. Mas a ciência espírita ela é maravilhosa, cheia de verdades, cheia de respostas para os nossos questionamentos, desde um jovem até um adulto ou mais velho, respondendo isso. Eu tenho moral de falar porque já tive do outro lado, como ateu. E ali eu vi que realmente o espiritismo ele tem sustentabilidade nas respostas. Agora, o que dizer das pessoas que fazem parte são pessoas, né? Imaginem que pessoas podem se apegar, se aferrar a coisas e ficar defendendo aquilo sem nem olhar o horizonte todo. Isso é destino? Não. É fatalidade? Não. São escolhas. Então vamos lá. Dirá de pessoas que nascem nessa proposta de ficar distantes. É esquisito. No Você é a Cura, eu trago algumas doenças que dizem que eles têm, que possuem, mas não possuem. O verdadeiro autista, ele é diferente, e isso foi um nome que deram a uma síndrome. É igual no direito, é uma jurisprudência dali, daquilo ali, então tem um caso muito parecido, a gente coloca dentro desse pojo ali, para estudar. Uma pessoa que vem nessa proposta otimista, a gente tem uns 2 cases que eu já vi aqui dentro da casa que chegou. Uma pessoa se suicidou, feio, ela nasceu com os órgãos todos aqui já
todo torto, mas ela não consegue ficar triste, porque ela tem uma dificuldade muito grande de querer viver. Veio numa proposta otimista, para rir, para gastar. Tem uma noção, tem uma resposta, um porquê de vir nessa condição física com esse grupo natural. Mesma coisa uma pessoa que vem no neutro. Eu conheço neutros que assim, ó, ele tem uma impaciência, mas como ele tem o GABA, que é o neurotransmissor que baixa a bola do neutro, o neutro faz assim, ó, eu vou fazer, eu vou dizer, eu vou rasgar, eu vou fazer. E quando a pessoa chega, faz assim, tudo bem contigo? Fala aí pra mim. Aham. Tá com algum problema? Pergunta. Não. Nada não, deixa pra lá. Mas imagine se essa pessoa não viesse dessa forma. Não ia dar certo, né? Para conviver com aquela pessoa. Porque quando ela viesse... Não é? Por isso, tem uma explicação. Que é o raciocínio, um dispositivo natural, que é o raciocínio. Os racionais, que é o homem cabeça de Sócrates, resposta 146, que são as pessoas que pensam muito, são gênios. Eu tenho que pensar, aqui faz com que eu pense, com que eu me resguarde, que eu busque o conhecimento, os conteúdos. Vamos lá? Eu acho que já está na hora. E aqui fala das pessoas emocionais. Nós temos os continuadores ali emocionais que gostam de guardar coisas, se apegam que isso aqui foi a alma que me deu, ninguém tira daqui, viu? Não tira daqui, senão eu vou morrer. E tem gente que diz assim, vou tirar. Respeite, porque um continuador emocional ele tem um apego com essas coisas. Eu tenho um irmão mesmo que ele gosta de guardar coisinhas, só que já tem um sótão com cortina ele colocou para eu não ver, né? E quando eu chego lá eu pergunto, mas para que isso, Júlio? Ah, isso aí eu vou precisar. É parafuso, é prego torto e tudo mais. Lógico que se ele começar a encher a casa dele de lixo, aí vai se transformar em acumuladores, né? Mas até ali é o normal. Deixa ter o ranchinho cheio de coisa. Não adianta dar a furadeira nova Bosch se ele vai usar aquela de madeira mesmo assim, ó. Porque eu não gosto de mudança. Não preciso, não quero. É a minha linha encarnatória. É o que está traçado para mim como pré-programação. Por isso que eu tenho um capítulo, vamos lá? Não vai dar para falar. Isso aqui, ó, é o Evangelho segundo o Espiritismo, causas, né, atuais das aflições, que tem, lógico, isso aqui é longo, isso aqui é o item 4 que nós pegamos, que é as vicissitudes da vida, são de duas espécies, ou se quisermos, tem duas origens bem diversas, que importa distinguir. Umas têm sua causa na vida presente, fora desta vida também. Mas são as físicas, as morais, aí é uma escolha nossa. Quer que eu termine aquela história? Eu comecei? Vamos lá? Muda aqui. A questão 920 pergunta, e eu vou contar a historinha com essa daqui. Então, porque aqui não traz felicidade, né? Um tio meu disse, que era outro tio, que disse assim, não, minha filha, minha irmã, a vida aqui, a felicidade não é deste mundo, não. O reino de Deus não é desse mundo, você tem que se conformar. Dê uns dois desse, porque eles podem dar para bandido, para tudo. No lugar onde você está morando agora, onde você morava era coisa de... Agora você está morando aqui, a gente morava, né? A gente morava perto de uma favela, essa história é minha história. Eu sou o segundo filho dessa família de 5 filhos. Nenhum dos 5 deu para ladrão, nem para maconheiro. Não tivemos condições de estudar porque não tinha dinheiro. Mas mesmo assim, o destino não foi aquilo que meus tios pregaram para nós. Nós não nos colocamos no crime. Meu irmão mais velho mora em Recife, é superintendente de um grupo, diretor geral, vive muito bem, né? Eu sou o segundo, vivo aqui, aí trouxe mais 2 irmãos que vivem aqui. Um é o continuador, que fica juntando coisa, né? Tá certo? Tem um caçula também que mora aqui, acabou vindo para cá, primeiro do que esse também. Tem 2 lá, 3 aqui, e a gente vive bem. E aquele destino que traçaram para nós, dizendo que nós tínhamos que ser aquilo, tudo que disseram, não foi verdadeiro, porque a gente foi lá, lutou. Minha mãe é uma grande heroína, né? Só tem uma mágoa da minha mãe, que ela ficou dançando com o Franco no Foreign Brincadeira, não. Foi muito bom, porque o ano passado eu saí do Foreign e minha mãe estava muito mal para 2 cirurgias, tinha até risco de vida, e eu deixei o Nando Cordel, abandonei todo mundo e foi lá, né? E quando foi esse ano, minha mãe estava dançando no Foreign. Era o destino dela morrer, como a minha sobrinha disse, que a minha mãe... Vou perder outra avó, tio, vou perder outra avó. Disse, vai não.
Não vai não. Fui lá, dei passo da minha mãe, preparei ela para... Fui só um instrumento, mas a cura foi dela, juntamente com os médicos que foram instrumentos, né? Hoje minha mãe está aí, está morando aqui em Blumenau. Essa é a história da minha família, aquela história que eu contei. 5 filhos, né? Que o destino deles seria a fatalidade da gente realmente não prestar. E a gente brincou com os meninos da favela, nós brincamos com todo mundo. E até hoje, nenhum de nós perdemos a humildade, que é muito importante. Saber de onde a gente veio. Muita paz e que Papai do Céu abençoe a todos vocês. Tenham um ótimo destino. Obrigada, Zé, pela excelente palestra, como sempre, né, nos agraciando. E lembrando, né, que quem quiser o livro Quem Sou Eu e Quem é Você, temos na biblioteca, como também temos o livro que a Rosimar leu, da leitura Contos do Outro Lado 2, tem o 1 também, Você é a Cura, Ensinamentos de Outra Dimensão. Então, quem quiser comprar, pode ir lá na lojinha para adquirir. E aproveitar que hoje é a autógrafa do livro Quem Sou Eu e Quem é Você. Então, vamos agora com a prece final. Papai do Céu, guias espirituais, anjos da guarda de todos que aqui estão e daqueles que nos assistem em seus lares, em seus rincões distantes, em outros estados, países e cidades. Daqui, nesse momento, com o magnetismo do amor, da união dos pensamentos no melhoramento do ser. Ao entrar aqui, ao ligar esse aparelho, estávamos em atitudes diferenciadas, credibilizando estados emocionais, acreditando em um destino e uma fatalidade que não é verdade. Que possamos todos nós, ao sairmos daqui, e mesmo assistindo distante, ter a consciência de que nós fazemos o nosso destino. Que possamos melhorar cada vez mais as nossas atitudes, que possamos não julgar a quem quer que seja, que possamos amar mais, nos doarmos, entendermos e cada vez mais nos prepararmos para outra dimensão. Que tua paz, o teu amor nos cubra hoje, agora e sempre. Assim seja.